Olá pessoal, nós vamos falar hoje na nossa segunda aula sobre a entrevista psiquiátrica e psicopatologia, tá? O que é entrevista psiquiátrica? É uma anamnese, né? Um encontro do médico com o paciente como qualquer outra área da medicina, né? E a nossa abordagem deve ser como? Deve transmitir ao usuário, né, uma ideia de aceitação, de valorização. A gente de fato, não só transmitir essa ideia, mas de fato, né, aceitar, valorizar o paciente e considerar o seu sofrimento de maneira singular, de maneira única, né, dele como um indivíduo, tá certo? E não ficar pensando somente em doença, mas sim nesse indivíduo e no contexto em que ele está instalado, né? Fazer contato visual sempre, pessoal, jamais ir direto para o computador, ficar olhando apenas para a tela, olhar para o seu paciente, fazer o contato visual com ele, construir, fortalecer um vínculo, tá? Fazer uma boa aliança terapêutica com esse paciente, isso vai fazer toda a diferença no tratamento. Evitar posturas de julgamento. De forma alguma você julgar o que o paciente está falando, ele vai perceber, ele vai se sentir julgado e provavelmente vai se sentir mal e não vai falar coisas da intimidade, segredos, fatos que podem ser importantes para a nossa conduta, para a nossa propedêutica, para a nossa avaliação, tá bem? A entrevista, quando ela consegue ter um caráter terapêutico, a gente deve considerar também a perspectiva do paciente, tá? Então, o que ele acha, qual é a perspectiva dele, a expectativa dele, o que ele quer com o tratamento, o que ele também pensa sobre aquilo que ele está sentindo, sobre a doença, tá bom? A gente sempre deve colocar o paciente num lugar também de escuta, né? A gente ouvindo e ele ouvir a gente, mas a gente também perceber quais são os anseios, as expectativas desse paciente, tá bem? Então sempre olhar para ele, como a gente falou agora, né, como um indivíduo. E isso tem um nome, né? A gente chama de projeto terapêutico singular, que é uma ferramenta para realizar ações e cuidado em saúde com base na abordagem centrada na pessoa, né? É um novo modelo de saúde que possibilita a organização do serviço de saúde de forma a atender os usuários de maneira integral. É uma nova relação em que profissionais de saúde e usuário participam igualmente da construção do cuidado, né? Então você coloca o tratamento como perspectiva do paciente também, olhando para ele como um todo. A gente deve evitar, assim, não deve evitar, é contraindicado, é proscrito com posturas não terapêuticas, né? O que são posturas não terapêuticas? São todos esses tipos de atitude que um profissional pode ter na consulta, mas que não deve ter. São posturas rígidas, estereotipadas, uma atitude neutra, fria, distante, de desprezo, ou então, ao contrário, né, ter reações emotivas, calorosas e excessivas, muitas vezes inadequadas. Ter preconceito, novamente, com julgamento a gente não deve ter, tá? Hostilidade, agressividade, pena ou compaixão demasiadas também. Então, nenhuma atitude fria, seca de julgamento e também nem algo tão intenso, tão excessivo, tá bem? Um equilíbrio é importante, né? Uma firmeza, demonstrar empatia, demonstrar que você compreende o que o paciente está sentindo, tá? A gente vai ver isso agora aqui na frente, a diferença entre empatia e identificação, tá bem? Ao passo que o que é uma postura terapêutica, né? Uma postura flexível, isso que a gente estava falando, do equilíbrio, né? Então é uma atitude flexível, firme, adequada à necessidade, uma atitude que recepciona o paciente, ela é discreta e acolhedora, serena, falar em voz mais baixa, tá, gente? Sempre falar em voz mais baixa que o paciente, ter relação de confiança, estabelecendo limites sempre muito bem estabelecidos, tá? E que os dois saibam, né, desses limites, dessa relação. Não revidar de maneira alguma agressões verbais e não aceitar também agressões físicas, tá certo? Evitar discussões e querelas, são inúteis, né? Então, não entrar num embate com o paciente, não entrar numa discussão que você está vendo que não vai ser legal,
não revidar agressões verbais se o paciente te agredir verbalmente, levar por menos, né? Desviar o foco, mas também se evoluir para uma agressão física, não aceite, chame a polícia, né? Então, isso também faz parte do estabelecimento de limites. E aí, quais são as ferramentas necessárias para a gente conduzir uma entrevista, fazer uma consulta, né? A gente precisa de um local que tenha privacidade e conforto, né? Deve ter cuidado com locais que são trancados e de difícil acesso, justamente porque se ocorrer alguma questão de violência, de agressão física, a gente precisa estar protegido também, então os locais não devem ser trancados. Mesmo assim, a gente tem que garantir a privacidade e o conforto, tá bem? Apresentar seu paciente sempre. O paciente chegou na sua consulta, se apresenta, fala quem você é, né? Explica o porquê daquela consulta, o que ele está fazendo ali também, né? Faça um contato empático, inicia com perguntas gerais e abertas, tá? Você vai iniciar uma consulta com fazendo perguntas abertas, né? Como você pode ajudar, o paciente vai falar, perguntar o que ele está sentindo, como ele está sentindo, o que ele está pensando, como está o sono, tá? Então, sempre perguntas gerais e abertas. A linguagem e o vocabulário tem que ser compatíveis com o nível intelectual do paciente, com a cultura, seus valores morais e religiosos. Se o paciente tiver dificuldade de responder essas perguntas gerais e abertas, as perguntas você pode fazê-las fechadas, ou às vezes até tão fechadas, sejam de sim ou não. Por exemplo, às vezes um paciente que tem um déficit cognitivo, um paciente que tem um retraimento social, que não fala muito, né? Ou então às vezes uma pessoa mais introspectiva. Se você vir que ela não está respondendo as perguntas gerais ou está com alguma dificuldade de respondê-las, você pode partir para umas perguntas mais diretas e requerendo respostas de sim ou não. Como, por exemplo, em vez de perguntar como está o seu sono, perguntar: você vai dormir que horas? Então, você está conseguindo dormir? São perguntas mais fechadas. Percebem a diferença de uma para outra? Então, a nossa entrevista inicial, a gente tem algumas tarefas, alguns objetivos, né, dessa entrevista, que devem ser construir uma aliança terapêutica, obter base de dados psiquiátricos, elaborar nossa hipótese diagnóstica e fazer um plano de tratamento, né? E para que a gente faça essas 4 tarefas, né, a gente atinja nossos objetivos, a gente tem 3 fases dessa entrevista: a fase de abertura, o corpo e o fechamento. Tá? Eu vou aqui para a fase de abertura, que começa o quê? Com a QP, certo? Até começar a enfocar nos tópicos mais específicos da HDA, tá? Mas essa fase de abertura a gente escuta sem direcionamento, as questões são abertas, tá bom? Então o paciente chega, os primeiros aí 10 minutos são do paciente falando sem direcionamento, falando a livre demanda e a livre associação, tá? Ele vai falar e a gente vai apenas escutar nesses primeiros 10 minutos. Se o paciente não falar durante esses 10 minutos, a gente pode ir direcionando e fazendo perguntas abertas, combinado? O corpo ele vai variar de acordo com as condições clínicas, né? A gente deve fazer uma linguagem que permita aplicação prática, questões podem ser mais fechadas nesse caso, a fim de não perder informações. Por exemplo, esses 10 primeiros minutos, o paciente falou apenas sobre um assunto. A gente precisa perguntar, por exemplo, doenças prévias, né, que ele já teve, história familiar. E aí, nesse momento do corpo, a gente pode fazer essas perguntas mais específicas, tá bem? E aí, o fechamento da entrevista, o paciente pode, no final, né, apresentar algumas preocupações, como por exemplo: o que é de errado comigo? Eu estou louco? Eu disse o que eu precisava ter dito, doutor? Eu tenho um diagnóstico? Posso ser ajudado? Eu tenho cura? Tem como eu fazer um tratamento? Quais são as opções? O que vai acontecer? Eu vou te ver de novo? Então são algumas questões que ficam na cabeça das pessoas, né? E aí, esse é o tempo para a gente fazer as respostas dessas questões, né? Para diminuir a angústia
desse desconhecido, a angústia de não saber o que vai acontecer, tá? Então a gente precisa dispor tempo para responder essas questões, beleza? Na avaliação do paciente, então, a gente deve considerar traços de personalidade, né? Estado mental em que o paciente se encontra, o estado emocional, sua capacidade cognitiva, inteligência. É importante perceber também qual é o contexto em que a gente está atendendo esse paciente. É na unidade de saúde, é no CAPS, é no pronto-socorro, é na enfermaria. Isso vai diferir o nosso atendimento, vai diferir vínculo, vai diferir plano terapêutico, tá certo? O nosso objetivo vai ser sempre fazer um vínculo inicial com orientações, saber qual é a medicação e avaliar todos esses pontos do paciente, tá ok? E o paciente idoso? Como que vai ser? O que tem de diferente, né? O paciente idoso, a gente precisa lembrar de perguntar para ele, né? Fazer a anamnese com o paciente. Muitas vezes o paciente chega com algum prejuízo cognitivo, como por exemplo demência, as pessoas tendem a ignorar o idoso e fazer a pergunta apenas para o cuidador, né? Ficar perguntando para o cuidador. Gente, a gente precisa examinar esse paciente, a gente precisa conversar com o paciente, tá? O paciente idoso também precisa ser ouvido. A gente precisa, obviamente, investigar comorbidades clínicas, né? Ver o que esse paciente tem orgânico também influenciando no quadro e não apressar o paciente, de maneira alguma apressar esse paciente. Deixa ele no tempo dele, né? A nossa fala deve ser clara e deve ser pausada para que o paciente facilite o entendimento desse paciente. Beleza? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre psicopatologia. Até lá!